Irmãos, amigos, novamente, que nós possamos bem absorver as bênçãos de Jesus neste ambiente, nesse momento, nesse dia tão feliz. Queridos amigos internautas também. E por que o dia é feliz? Porque nós estamos no nosso mundo social, mundo acadêmico, estamos lá com a nossa Bienal Internacional do Livro, né? Um evento importantíssimo. Mas aqui no CELD, nós estamos tendo a nossa terceira Bienal. E essa Bienal tem como objetivo esse estreitamento nosso dos laços com a leitura. Porque o espírita lê, não é? A doutrina espírita, ela está no livro. O Consolador fica para sempre conosco. Por quê? Porque está no livro lá. Então, a gente tem devemos ter essa intimidade com os livros. E, para facilitar, a gente vai tendo contato com autores. Na noite de hoje, nós vamos ter o nosso Luiz Rivas, que eu pessoalmente não conhecia. Pessoalmente não, mas a obra conhecia, né? Porque quem é que não gosta da turma de Maurício de Souza? Quem é que não gosta dos quiz, que a gente sempre fez muito nos encontros, né? O Espiritismo em Linguagem Fácil, tudo isso. Então, na verdade, podemos dar licença, Luiz, de falar, é um querido do nosso coração, tá? Do coração aqui da Casa de Leão Denis. Então, seja muito bem-vindo. Nós vamos ler, então, a nossa página, a página de Dr. Hermann, belíssima página, em que ele fala sobre atitude consciente. Está inserida no Palavra do Coração, volume 3. Foi uma psicofonia do nosso diretor fundador, altivo, caríssimo Panfiro. Meus prezados irmãos, as lutas pelas quais a humanidade passa convocam todos a uma reflexão e também para uma atitude firme e consciente, diante das agravantes que chegam diariamente. Não se trata de uma atitude de mão armada, tampouco de violência. Trata-se, isso sim, de uma atitude consciente, positiva e energética, para que se combata o mal que existe dentro de nós, modificando-nos desejos, corrigindo-nos sensações e procurando fazer de nós mesmos espíritos do bem. A cada dia, aprendamos a orar. A cada dia, busquem ler uma página doutrinária, dedicando minutos que sejam ao estudo e meditação em torno do seu conteúdo, analisando depois a própria vida, ante a leitura feita. Busquem ver se a sua voz está estridente demais, se os pensamentos estão constantemente negativos, se os gestos têm sido intempestivos e se a palavra dada ao próximo refere-se a si mesmo em primeiro lugar, ou ainda, se o queixume é parte constante da própria vida. Busquem analisar se as dores que possuem são superlativas e se trazem a marca da angústia. Busquem ver se as experiências têm produzido efeitos salutares no conhecimento de cada um. Exemplos os temos. O que precisamos é dedicarmos-nos à exemplificação, em nós mesmos, do bem. A vida, muitas vezes dolorosa, requer criaturas dispostas a mudar para melhor, mudar para demonstrar um crescimento interior bastante real. Hoje e sempre, desejamos a todos muita paz. Pedimos a cada um que faça uma autoanálise, com o objetivo de contribuir para a própria paz e para a paz do mundo. Que em vocês haja a determinação de conviver mentalmente com seus benfeitores, permitindo Deus que eles lhes tragam instruções apropriadas às necessidades de cada um. Que Deus abençoe, ajude e conduza a todos pelas estradas da paz, pelas estradas do trabalho no bem. Muita paz. E assim, com essa página introdutória, nós vamos fazer a prece. Uma prece sentindo assim: Deus, Pai de todos nós, Jesus, Mestre, grande amigo, irmão maior de nossas vidas, estamos reunidos
estamos reunidos para mais uma noite de estudos em torno desta doutrina que vem reviver nos nossos corações o teu Evangelho de luz. E nós rogamos, amado Jesus, amado Deus, que o nosso querido irmão Luiz, que a nossa, no comentário, no estudo do Livro dos Espíritos, que a nossa querida Ângela, no comentário do Evangelho, possam ser inspirados, Senhor, para que as palavras sejam vida na vida de cada um de nós. E assim, Senhor Deus Pai, amado Jesus, Leon Denis, Allan Kardec e a querida direção espiritual do Centro Espírita Leon Denis, nós rogamos a permissão para darmos por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, irmãos, como falamos, hoje teremos o estudo do Livro dos Espíritos, na sua parte 3ª, capítulo 12, da Perfeição Moral, a questão 919. E o estudo ficará a cargo do nosso irmão Luiz Rivas, que vai apresentar para nós essas instruções e logo após teremos o autógrafo, né? Teremos a noite de autógrafos, logo ali no Salão de Olinda Amorim. É muito importante, né? Que a gente vai, pelo menos, dar um abraço, colocar nossa gratidão a esse coração tão amigo de todos nós. Então, a questão 919, conhecimento de si mesmo, fala assim: qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E então agora passamos a palavra ao nosso irmão Luiz, rogando a Jesus que o abençoe, envolvendo com as nossas vibrações de atenção e simpatia. Boa noite. Boa noite. Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro nesta casa de luz, essa casa onde a gente pode ver alguns corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Inicialmente, quero pedir desculpas, pois, mesmo morando há 25 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Porque meus filhos me dizem assim: meu pai, você tem tanto tempo morando no Brasil e ainda não fala direito português. E eu digo, pior que isso, meus filhos, até estou esquecendo o espanhol. Aí vai ser difícil. Mas vamos lá, eu acredito que conseguirei me fazer entender. E caso tenha alguma palavra, vocês me ajudam. Tudo bem? Alguma palavrinha que não pegue, vocês me corrigem. Então vamos lá. Eu quero contar o seguinte, porque a minha experiência é um pouco diferente da maioria de vocês brasileiros. Eu nasci no Peru, o país Peru, e quando eu conheci a doutrina espírita, lá não existia nenhum centro espírita. Não tinha um centro espírita, né? E eu me lembro, naquela época, estava... Oi. E agora? Posso falar? Não. Muito bem, foi o poder do pensamento. Mas vamos lá, para todo mundo acordar, vamos lá. Então o que acontece? Vejam, quem é espírita e nasceu em outro país que não é o Brasil. Olha a situação difícil, porque não tinha um centro espírita, não tinha livros espíritas. E aí?
Eu estava entre 16 e 17 anos e eu tive algumas experiências de dormir e sentir que me saía do corpo, de olhar meu corpo deitado, de estar deitado e me levantar na cama e ver meu braço físico, meu braço espiritual fazer isto, de poder sair, andar na casa e ver meu corpo e não conseguir voltar, de acordar às 3 da manhã e olhar pessoas sentadas na cama. De tanto observar isso na madrugada, ligava a luz para não ver mais. Então, esse tipo de coisas começaram a acontecer comigo. E eu contei a um companheiro que também tinha algumas experiências mediúnicas. E ele me disse: Luiz, sabe que? Eu acho que você é médium. Médium? É. Tem um livro aqui que chegou para mim. Eu ainda não li, mas acho que vai ser bom para você. Aí chegou a mim o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Eu achei que legal, o livro dos médiuns e tal. Aí eu comecei a ler, eu viajei à minha cidade natal, Arequipa, uma cidade com vulcões, muito bonita, enfim. E aí, eu estava com 16 para 17 anos, aí eu lendo o livro dos médiuns. Eu lembro que parei na página 33, 30. Eu parei e falei: não, isso daqui é muito grosso, não é para mim, isso não é para mim. E parei. E essa noite eu sonhei com um homem com um turbante se aproximando e me entregando o livro nas mãos, como dizendo: termina de ler isto, né? E aí eu acordei, eu lembro com o livro nas mãos, espiritual, né? E aí continuei lendo, terminei. E eu disse assim: eu sou espírita! Que felicidade! Eu sou espírita! E gritei assim de felicidade, e conheci Kardec, foi uma paixão, um amor à primeira vista. Que homem sensacional, que lógica, pensamento coerente, do macro ao micro, como ele consegue compactar tudo isto. Gente, e eu sou espírita, eu gritei assim. Na época, meus tios pensaram que eu era doido. Porque falar isso em um país onde não tinha nenhum centro. Logo depois surgiu o primeiro núcleo espírita, um segundo e tal, com os amigos da faculdade montamos um grupo. Eu estou contando tudo isto porque, ao ler o livro dos médiuns, lá se faz referência ao livro dos espíritos. E não tinha livro dos espíritos no país. Como vou ler o livro dos espíritos? Hoje tem internet, você baixa, né? PDF, tá tudo fácil. Mas na época não tinha. E eu lembro que em uma livraria estava aí o livro dos médiuns. Eu falei: chegou o livro dos espíritos. Chegou o livro dos espíritos, vou poder ler. Só que era tão caro, na época era meio salário mínimo o livro dos espíritos. Um livro dos espíritos. Porque meu país passou por uma crise econômica terrível nos anos 90, então era uma... E aí você via o livro dos espíritos, né, na livraria, e a gente ficava olhando, assim, eu paquerava o livro dos espíritos, olha aí que legal. Enquanto ninguém olhava, eu dava uma olhadinha assim, pronto, né? Porque não tinha recursos para comprar o livro dos espíritos. Até que alguém tirou uma cópia, xerox, bom, alguém xerocou, não sei, me passaram um livro, aí comecei a ler. E eu fiquei tão feliz de ler o livro dos espíritos. E ainda mais quando eu soube que a palestra de hoje tinha a minha pergunta preferida, que é a 919, que vocês têm aí no papel, porque a minha pergunta preferida, ao meu critério, foi a melhor pergunta que Kardec fez aos espíritos. A melhor das 1019. A meu critério foi a melhor, e foi a melhor resposta. Então, vamos ver por quê. Por que seria a melhor pergunta? Vocês podem dizer isso, né? Vamos lá. Kardec está perguntando aos espíritos mais luminosos da história do planeta, que se juntaram no além para trazer a revelação à Terra de como é o outro lado, aquela pleiade de seres luminosos. Kardec vai perguntar qual é o melhor meio mais prático, né, de você se iluminar, de você ser feliz. É isso que está perguntando. Como a gente vai ser feliz? Falem de forma prática. Ele não fala como a gente vai evoluir, porque não tinha a palavra evolução na época, né? Lembrem que a palavra evolução é
1859, Livro dos Espíritos, 1857, Darwin foi 2 anos depois, então não tinha. Mas ele está perguntando isso, como você vai se iluminar e sair bem desta encarnação? Qual é o objetivo desta vida? Como se faz de forma prática? E os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Então vamos entender isto melhor. Aí fui a pesquisar, vamos lá. Vamos fazer uma viagem no tempo. Na Grécia Antiga, antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, existiam uns templos, sim? Tudo bem? Uns templos, onde tinham sacerdotes e tinham aí os chamados oráculos. Que eram os oráculos? Eram onde os médiuns mais importantes do país se reuniam, tinham os sacerdotes e tinha uma médium em especial, a pitonisa, que é a médium sagrada, né? Então tinham vários oráculos, e tinha um em especial, que era o maior de todos, é o oráculo de Delfos, que se diz que o deus Apolo foi que o criou, enfim, vamos lá. Este oráculo de Delfos tinha um conjunto de sacerdotes e dentro a pitonisa. Era tão importante na época que todos os líderes militares, religiosos, políticos, chefes de Estado, viajavam até Delfos para poder ter uma consulta, uma orientação espiritual com o oráculo via pitonisa. Sabem como funcionava? Era assim. Um dia no mês acontecia este contato mediúnico. Um dia no mês. E então, as pessoas viajavam de vários países, cidades, chegavam em Delfos. Delfos é a cidade, né? Quando chegavam lá, entre todos, não era todo mundo que poderia entrar e ter contato, não era assim não. Então tinha umas, como aqui chamam triagem, acho que é isso, né? Uma pré-seleção. Na época, a mediunidade era diferente que agora, né? As pessoas levavam uns bichinhos, tadinhos dos bichinhos. Aí levavam uns bichinhos para fazer oferendas. Aí tinha umas pessoas que abriam os bichinhos, olhavam as vísceras. Olha que coisa. Bom, olhavam e viam. Eu não sei que tipo de evidência é esta, mas olhando, observavam qual era a pessoa que realmente merecia passar ou não. Algumas sim, outras não. Era tão importante que os líderes de Esparta e de Atenas tinham preferência, os chefes, né? Bom, voltando. Uma vez que eram pré-selecionadas, as pessoas precisavam passar por uma etapa de purificação. Tomavam uns banhos. Quer dizer, a mediunidade era tão importante que a pessoa precisava, para ter contato com o mundo espiritual, se purificar. Então, na época, se tomavam uns banhos, né? A médium guardava um jejum de 3 dias. Ainda bem que muda um pouquinho, porque 3 dias de jejum não dá, não. Bom, então, uma vez que a pessoa era selecionada, se encontrava com os sacerdotes, fazia consulta, os sacerdotes entravam, era um porão, em um porão, entravam, o consultante não falava com o espírito, não. Eram os sacerdotes que desciam no porão e lá tinha estava a pitonisa, a médium, né? A pitonisa, em transe, e aí saía de uma fenda um gás próprio da região, né? Saiu um gás, e com isto era como se induzisse a um transe. Então a pitonisa entrava em transe, e aí os sacerdotes levavam a pergunta, e aí os espíritos falavam através dela, dando a orientação aos escolhidos. Aí os sacerdotes anotavam o que o Espírito falou, saíam e entregavam a resposta. E isso funcionava uma vez no mês, então tinha que ser aproveitado ao máximo. E vinham chefes de Estado, líderes, militares, de todo tipo de grandes entidades chegavam lá. Era sagrado o templo de Delfos, o maior do mundo, de contato com o mundo espiritual. Pois bem, vocês vão perguntar, mas para que toda essa introdução, Luiz? É porque na entrada do templo era tão sagrado
que lá estava escrita a frase Gnoscete saltum, que seria conhece-te a ti mesmo. Fundamental para a purificação e fundamental para o contato mediúnico. A pessoa precisa conhecer-se a si mesmo, estava escrito aí. Pois bem, essa frase foi dita pela primeira vez pelo pai da nossa filosofia em Ocidente, 6, 7 séculos antes de Cristo, Tales de Mileto. Na época tinha os 7 sábios da Grécia, Tales de Mileto talvez seja o maior, e ele falava essa frase, conhece-te a ti mesmo, que estava escrito no templo de Delfos. Séculos depois, o grande Sócrates, que todos conhecem, Sócrates, sim, não o jogador de futebol, não. Sócrates, o grande sábio, que nas palavras de Emmanuel, depois de Jesus, é o espírito mais luminoso que já pisou o planeta. Olha o que fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele disse que depois do Cristo, o espírito mais luminoso que pisou a Terra é Sócrates. Tanto é que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca Sócrates e Platão, né, precursores do cristianismo, precursores do espiritismo. Olha o nível, e tanto é que nos prolegômenos do livro dos Espíritos, quem assina é Sócrates e Platão, chefões da equipe da verdade. Bom, voltando. Então Sócrates vinha e ele pregava esta frase, falava a todo mundo, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti, conhece-te a ti mesmo, conhece, pronto. Era tão importante que o maior sábio do planeta falava esta frase. Então, não é qualquer frase. Muito bem. Até aí, deu para entender? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Então, aí vem a minha paixão por Allan Kardec. Kardec, quando olha a resposta, o meio mais prático, conhece-te a ti mesmo. Tá. E a pergunta, como? A pergunta de Kardec, tudo bem, conhece, mas como? Como me conheço a mim mesmo? Olha que eu acho assim demais. Como? Fala, como? E os espíritos, no mundo espiritual, vão selecionar um que vai vir e virá, e vai responder como. E já começa dizendo, façam como eu fiz quando estava encarnado. Olha que interessante, alguém vai falar na prática, eu fiz, sou espírito superior e funciona, porque eu já fiz. Então, alguém vai vir com experiência, e não é qualquer espírito, é Santo Agostinho, que vai vir e vai contar como ele fez e como funcionou. Então, vamos a este ponto. Eu vou resumir isto, pois está muito fácil, muito fácil. Santo Agostinho disse, eu estava pensando, por que os espíritos escolheram a Santo Agostinho? Poderia ser São Luís, Fenelon, não sei. Mas é porque, eu gosto muito de história, depois fica um pouquinho chato, mas só me segura um pouquinho. É porque no século IV depois de Cristo, quando já o Império Romano tinha tomado o cristianismo, enfim, o pai da igreja é Santo Agostinho. E ele era a mente mais lúcida que existia, talvez, no Império Romano. Santo Agostinho, ele pegou os conhecimentos de Sócrates e Platão, por isso a escola neoplatônica, Sócrates e Platão, ele trouxe os conhecimentos de Sócrates e Platão e os juntou com os do cristianismo. Então, Santo Agostinho é socrático-platônico. Vejam o nexo que está em tudo. Santo Agostinho, socrático-platônico, conhece-te a ti mesmo, é Sócrates. Ok, muito bem, agora voltando. Santo Agostinho vai dizer assim, como é que você se conhece a si mesmo? Muito fácil. Eu vou te dar aqui a dica. 2, 3 minutinhos por dia. E você se ilumina, você sai bem desta encarnação. 2, 3 minutinhos no final do dia. E ele disse, vale isto a pena, porque você ganha uma encarnação e 2, 3 minutos por dia, né? Que às vezes a gente
Quando vai dormir, hein? Quando a gente vai dormir, eu não sei se acontece com vocês, mas tem algumas pessoas, algumas damas, que ficam olhando aí o TikTok, o Instagram antes de dormir, aí o cachorrinho, aí, né? Não tem isso, né? Aí, alguns colegas, amigos, o gol de não sei quem, olha, vem 2 vezes o gol, compartilham com o outro, olha aqui, né? Não sei quem caiu, aí ator, não sei o que, pronto. Então, em vez de gastar 2, 3 minutos, que é 1 hora, né? Na verdade, ninguém fica 1 minuto ou 2 minutos, aí fica, né? Eu falo isso até por experiência. Porque a gente quer, não, só vou ver um vídeo, quando vai ver, meia-noite já passou, meu Deus. É assim, terrível o celular. Bom, os rios, os TikToks, enfim. Então, em vez de perder 1, 2 minutos no TikTok, que ninguém perde 2 minutos, na verdade, Santo Agostinho vai te dizer, faça assim como eu fiz. Como? 3 perguntinhas básicas. Primeiro, o que eu fiz certo hoje? O que eu fiz errado hoje? E o que eu fiz assim, mais ou menos, nem tão certo, nem tão errado hoje? Tudo bem? Então, na noite, vocês vão chegar em casa, antes de dormir e antes do TikTok, vocês, ou Instagram, bom, vocês vão se perguntar, bem fácil, o que fez certo? Pronto, a consciência fala. A consciência é aquele grilo falante do Pinóquio. Vocês lembram o filme do Pinóquio? O grilo falante é a consciência, não é alguém fora, é a consciência que fala. E o que faz o boneco? Espanta a consciência, não quer falar com a consciência. Toda vez que o Pinóquio afasta o grilo falante, ele se dá mal. Vocês já viram? Vejam o filme do Pinóquio. Toda vez que o Pinóquio empurra o grilo, ele, né, fica a narizinha assim. Pronto. Então, voltando. 3 perguntas. O que fiz certo? Aí vocês pensam, o que fiz certo hoje? A consciência rapidinho dispara. Porque para a pergunta, o que fiz certo hoje, nós somos ótimos. A consciência aí, pá, ai, olha que legal. O que fiz errado? Aí também a consciência fala. E o que eu fiz mais ou menos? Né? Mais ou menos. O que eu fiz mais ou menos? Aí está o problema. Porque é fácil ver o que se fez certo ou o que fez errado, mas o que fez mais ou menos. E aí, Santo Agostinho é tão sensacional que na resposta, ele mesmo faz a pergunta. Olha, vocês vão ter problemas quando se façam a pergunta, o que eu fiz mais ou menos? Porque a certa fácil, a errada fácil, mas aquela que foi assim, essa é a dificuldade. Por quê? Sabe o que disse Santo Agostinho? Sabe qual é o problema? É que quando você se questiona aquela coisa que você não sabe se fez certo ou errado, nós somos muito bondosos conosco. Nós somos bondosos com a própria situação. Então, Santo Agostinho te dá dica, mas eu quero colocar o exemplo. Eu vou contar aqui um exemplo e vocês me acompanham para ver se estou certo ou estou errado. Meu filho, que está aqui, ele mora na Bahia e ele veio passar alguns dias aqui de férias, aqui no Rio. E meu filho, esses dias, né, veio e falou, pai, eu queria tanto conhecer o Maracanã. Porque o time, ele disse, eu tenho um time que é de paixão, que eu amo muito, eu nunca vi esse time jogar no Maracanã, que é o Flamengo. Meu filho é flamenguista. Eu não torço por nenhum time, tá? Então, mas meu filho, feliz. Então, vamos ir ver o Flamengo no Maracanã. Compramos os ingressos, a gente foi lá, expectativa, né? Já estava aí agoniado para ver como é. Quando chega o estádio, tudo bonito, né? Aí, óbvio, né? Que você fica impressionado, o teu time, né? O Gabigol, aquela coisa toda, né? Então você fica assim, olha teus jogadores, e entrou no Maracanã, aquela coisa, o estádio, as torcidas, e ele todo feliz. Aí entramos, e eu lembrei que as torcidas do Japão, quando vão ao estádio, levam uma sacola
porque às vezes bebem, né, um refrigerante ou alguma bebida, e o plástico colocam dentro da sacola e eles vão embora. Eu acho bonito essa tradição do Japão, cultural, da limpeza, da ordem, acho bonito. Aí eu pensei, puxa, eu não trouxe sacola. Né? Vão dizer o que agora dos peruanos? Meu Deus, não trouxe sacola. Mas, quando terminar, que a gente comprou uma água com gás, sei lá, uma aguinha, eu vou pegar a garrafinha e eu vou levar para não criar sujeira aqui. Pronto. Então a gente estava assistindo o jogo e tal. Pronto. Quando terminou o jogo, nós estamos descendo e eu lembrei, a garrafa, esqueci lá em cima. E aquela coisa, né? Eu vou subir, mas as pessoas estão descendo e a garrafa ficou lá. O que eu faço? Volto, não volto? Não, mas aí aquela coisa, né? Alguém vai pegar depois, então acabei indo embora. Quando eu cheguei em casa, à noite, na hora de dormir, o que fez certo? Levei meu filho ao Maracanã, aí rapidinho a consciência, né? Fez certo, está feliz, está pronto. O que fez errado? Apostei na PixBet, nessas coisinhas, né? Aí foi errado porque perdia tempo. Bom, mas não volto a fazer isso, pronto, tá, isso é errado. E o que eu fiz mais ou menos? Aí a questão, o que eu fiz mais ou menos? Eu tive a boa intenção de levar a garrafinha, né, e levar de volta, mas quando eu descia, estava saindo, lembrei que deixei a garrafa e eu não voltei para pegar ela. Mas aí vem a consciência, né? O anjinho bom e o anjinho ruim. O anjinho bom, viu? Você tinha que ter pego. O anjinho ruim. Não, mas tinha muita gente descendo, eu estava contramão. Aquela luta. Mas realmente outra pessoa vai pegar. Mas não, era teu dever. Esse é o ponto de conflito. E eu sempre, faz um passapano, né? Como chama? É passapano? Não, mas não foi tão grave assim. Santo Agostinho disse: nas perguntas que você tem dúvida e você não sabe se estava errado ou estava certo, é muito fácil. Como? Imagina que é outra pessoa que faz isso e vai você julgar a essa outra pessoa. Porque a gente é campeão de julgar o outro. A internet mostrou isso. Colocou e todo mundo sai comentando, uma facilidade para atacar, né? Então, veja que coisa, se fosse outra pessoa que fez, será que eu fiz certo ou errado? Aí, rapidamente, fiz errado. Esta é a dica de Santo Agostinho, que está aí na resposta. Olha se outro tivesse feito isso. E aí, a consciência fala. Tudo bem até aqui? Agora vamos à parte final. Para concluir esta genial resposta de Santo Agostinho, no final ele conta o objetivo do Espiritismo em 3 linhas. Como assim, Luiz? Olha só. Santo Agostinho vai te dar um tratado de autoajuda. Isto é um tratado de autoajuda. Você mesmo se autofiscaliza e você olha, já não fiz certo ontem, na próxima vez que você for no estádio, fica mais atento. Então, este é o ponto. Você corrija teu errinho. Se todo dia você corrige um errinho, termina a encarnação melhorado. Esta é a informação. E pronto. Agora, no final, Santo Agostinho fala. Primeiro, aqui está o objetivo do Espiritismo. Primeiro, nós chamamos a atenção de todos vocês. Fenômenos de Hydesville, as mesas girantes, vocês conhecem, né? As mesas girantes, mesinhas que se mexiam, todo mundo ficava olhando. Esse foi o primeiro objetivo, chamar a atenção. Eu sou designer gráfico
E vocês sabem que muitas vezes na publicidade, o que chama atenção é a capa, né? Você vê, né? Vê um artista, alguém famoso, e para. O objetivo da publicidade é chamar a atenção. Depois, Santo Agostinho fala, depois de chamar a atenção, trazer o conteúdo. Então, está te dando uma estratégia de marketing, Santo Agostinho. Olha que legal. Chama atenção, coloca conteúdo e 3. O objetivo dos espíritas é difundir esta doutrina. E finaliza falando, esse foi o objetivo e aqui está o resumo do livro dos Espíritos. É para isto que viemos. Que legal! É para isso que nós, ele fala em nome do grupo, para isso viemos. Para que vocês se iluminem, para que vocês se melhorem, para que vocês se corrijam, cada um a si mesmo. Cada um se conheça a si mesmo e cada um saiba que os fenômenos são importantes no primeiro momento, depois conteúdo, e depois que você compreende e ama esta doutrina, você absorve e você a divulga, se compartilha. Isso acontece com o alimento. Olha, eu vou contar uma coisa. O meu país, Peru, tem das melhores culinárias do mundo. Comida peruana é muito boa. Quem tiver oportunidade de experimentar, vai ver, muito boa. Então, quando você no Peru vai a um restaurante e acha que o restaurante é bom, todos são, mas você vai a um restaurante muito bom, aí você recomenda, olha, esse restaurante aqui é fantástico, fantástico. Então, é a mesma coisa com a doutrina espírita. Se você vê que esse conteúdo é sensacional, te faz bem, você o compartilha. Olha, essa comida espiritual faz bem, é muito boa. Puxa, que bacana. Então, é o mesmo conceito. Se te faz bem o alimento, você o compartilha. Isso está tudo descrito no livro dos Espíritos, na minha pergunta preferida, que eu amo, e a resposta sensacional de Santo Agostinho. E nesse sentido, vamos agora na prática. Como utilizar este conceito agora na prática? Há uns 7 anos aproximadamente, tivemos a ideia de levar de forma massiva o conhecimento espírita para as novas gerações, porque, meus amigos, nós estamos entrando numa fase única da história do planeta. Estamos em uma transição, vésperas do planeta entrar em outra fase, por 28 mil anos, chamado mundo de regeneração, onde tenha paz a Terra. Acaba o período de bélico, guerras, violência, não. Um momento de paz, nossas, com o nosso próximo, com o meio ambiente, com os animais, com tudo. Esse momento estamos perto de chegar, e esta encarnação é valiosíssima, porque vocês, por milênios, estiveram reencarnando em escravidão, em guerras, em atritos, em lutas, em roubo, homicídios. Chega disso, nosso planeta chega de provas e expiações, muita prova e mais prova, e um fazendo mal ao outro. Já não aguentamos mais. Então o planeta está se limpando, e é nessa fase que entramos agora, um momento mais bonito. Nós estamos nesta encarnação para carimbar nosso passaporte e iniciar uma etapa boa, uma etapa tranquila, onde possamos nos regenerar. E esse momento estão reencarnando de forma massiva espíritos prontinhos para entrar nessa fase. Os que pela metade do século estejam com 25, 30 anos, os jovens do amanhã. Como levar o conhecimento espírita para os que chegaram, ou estão chegando, né? E aí, foi graças a esta parceria com o nosso querido Maurício de Souza. Aliás, quem não conhece a Turma da Mônica, né? A turminha mais querida do Brasil, conseguimos esta parceria, trazer os conteúdos de Allan Kardec, Chico Xavier, com os personagens da Mônica, né?
4 gerações aqui no Brasil, todas que conheceram Maurício de Souza, e agora ter conteúdo espírita com esta turma. Lembremos Santo Agostinho, chamar a atenção, depois o conteúdo. E aí, a terceira etapa, divulgação. Então, nós conseguimos chamar a atenção, conteúdo, divulgação. Mais de 500 mil de crianças já tiveram acesso aos conteúdos espíritas por este meio. Então, meus amigos, é desta forma que o mundo espiritual consegue inspirar, trazer a beleza da doutrina, e agora de uma forma colorida, bonita. E uma segunda etapa que eu quero comentar com vocês é uma pesquisa que, no meu caso, venho desenvolvendo e tem tudo a ver com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Na época de Allan Kardec, o grande fenômeno foram as mesas girantes. Eu vou perguntar para que vocês não durmam. Vamos acordar, vamos lá. As mesas girantes. E sabe o que é legal? Nós iniciamos um trabalho de pesquisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, da chamada transcomunicação instrumental. Não sei se alguém já ouviu falar. Sim? Não? Mais ou menos? TCI, transcomunicação instrumental. Bom, o que é isso, Luiz? É o contato com o mundo espiritual por aparelhos eletrônicos, celular, rádio, televisão, computador, fax. Não, fax já não, né? Fax já é muito velho já, meu Deus. Fax já não. Mas vamos lá. É o contato com os espíritos por aparelhos eletrônicos. Mas isso é possível? Será possível? Meus amigos, o fenômeno começou, olha que interessante, começou desde 1900, quando Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, e aqui no Brasil, o padre Landel de Moura. Olha, eu só vou falar isto. O padre Landel de Moura, injustiçado, porque cientista, padre brasileiro, foi o primeiro em criar o rádio e o telefone, só que não patenteou. Então a patente ficou com Marconi e Graham Bell. Mas tudo bem. Mas é um cientista brasileiro. Padre Landel, Nikola Tesla, Thomas Edison, todos tinham o desejo de estabelecer um aparelho que consiga contato com o outro mundo. Não conseguiram quando estiveram encarnados. Mas do outro lado, eles continuaram, agora espíritos, né? E no mundo, o primeiro contato registrado de um áudio vai acontecer na Suécia com um senhor chamado Friedrich Jurgenson. E eu conto essa história para que vocês prestem atenção, porque agora está de uma forma cada vez maior. As pessoas têm live em Zoom, em videoconferências, vozes do mundo espiritual entrando, mensagens de WhatsApp, mensagens de gravação. As vozes do mundo espiritual, aos pouquinhos que nossos aparelhos ficam mais sensíveis, estão conseguindo entrar em câmeras de vídeo, câmeras de segurança, fotografias em aniversários, irmãos desencarnados aparecendo. Estamos por entrar em uma nova era também na parte tecnológica. São as mesas girantes virtuais. As mesas girantes virtuais que voltaram. Olha que legal. Estamos na véspera, né? Iniciando essa etapa. O que eu quero comentar? Em 1959, um cineasta da Suécia, Friedrich Jurgenson, ele saiu para gravar as vozes das aves. Ele fazia filmes, precisava o som dos passarinhos, né? Esse é meu efeito. Não saiu. Bem, sou ruim para silbar. Bom, ok, ele queria gravar as vozes dos passarinhos. Quando voltou para casa para escuta um passarinho e tal, e aí vem uma voz que disse: Friedel, meu filho, meu pequeno Friedel. É a voz da mãe desencarnada de Friedrich Jurgenson,
com o nome Friedel, que era de carinho que ele escutava de criança. Ele fica impressionado. Mas como é possível? Ele foi gravar vozes na floresta e recebe uma voz da mãe do mundo espiritual. Ele inicia um trabalho de pesquisa. Um outro senhor, Constantin Raudive, se junta e começa a criar aparelhos sensíveis para gravar e gravar vozes. 72 mil vozes são captadas nos anos 70, ok? Sendo que hoje um celular nosso é muito mais potente que os aparelhos daquela época. Nos anos 80, um técnico engenheiro alemão cria um método de colocar uma câmera, uma TV, porque ele disse: se os espíritos conseguem mandar um áudio, podem mandar uma imagem pela televisão. Então ele cria uma câmera, coloca frente à televisão e em um formato de loop, sabem, de retroalimentação, começa a se retroalimentar e aí começam a aparecer rostos, imagens, e ele consegue as imagens dos filhos desencarnados. Esta soma de áudios e vídeos vai ser chamado de transcomunicação instrumental, um novo momento de contato com o além por aparelhos. Então, meus amigos, nós iniciamos uma pesquisa aqui no Brasil, com Sônia Rinaldi e outros companheiros. Fomos no laboratório, vimos as fotografias, o que estão registrando hoje, né? Com os amigos de Estados Unidos, de Seattle, a TCI Seattle, como agora existem aplicativos, aparelhos novos que fazem escaneamento, está muito mais moderno. E na Itália, isso ainda tem uns minutinhos, na Itália, o trabalho dos técnicos italianos é tão impressionante, eles estão desenvolvendo uma câmera, 5 câmeras, mas uma delas é uma câmera de bioenergia. E com essa câmera de bioenergia, você vê uma pessoa que faz um passe numa reunião mediúnica, ou um passe, né, normal de uma casa espírita, e você observa toda a luminosidade em torno da mão até do braço, como a pessoa fica com as cores enquanto está oferecendo o passe. E é uma coisa bonita, que esse nosso amigo Daniel Gula, que é um técnico da Itália, eu conheci ele em Milano, no primeiro congresso espírita italiano, ele apresentando, não, os resultados do passe da mão da pessoa. Quando recebe o passe, fica todo o campo áurico, bonito, colorido. Inclusive, quando uma pessoa faz um carinho num cachorro, eu não sei se alguém gosta aqui de cachorrinhos. Alguém tem cachorro aqui? Pronto. Olha que interessante. Graças à câmera, você consegue observar que o carinho que fazemos num cachorrinho, a gente está transmitindo uma bioenergia para ele. O cachorrinho fica todo iluminado. E o mais bonito, ele me mostrou, e isso está no nosso livro, é o cachorro dando um carinho em um gatinho com a cabeça, dá um carinho. E o gatinho fica todo iluminado. Quer dizer que até os nossos bichinhos são transmissores, doadores. Gente, e agora com câmera pode ser captado. Eu não sei se alguém já teve uma experiência de pegar um cachorrinho, um gatinho e sentir uma limpeza. Os bichinhos nossos são doadores também. E agora com câmeras captadas, ele criou uma câmera de ectoplasmia, onde você vê um médium de pintura e você vê os espectros de luz aparecendo, agora fotografiado. Tem uma câmera onde aparece em forma luminosa um capacete num médium. Olha que interessante, o que a gente estudava, que os espíritos têm tecnologias, aparelhos no além, agora pode ser captado. Você vê um capacete mediúnico que parece que multiplica o poder do médium, coisa que a gente sabia pela literatura e agora fotografiado. Então, todas essas informações, que é de agora, eu falo de há 2, 3 anos, é atual, né? Está desenvolvendo câmeras novas. Isso vai ser muito interessante. Ele viajou, esteve com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, em São Paulo. Foram num lugar, um centro espírita, onde os médiums dão passes, tem umas camas, não tem ninguém encarnado, né?
e os médiuns estão dando passes. Aí, óbvio que fica a dúvida, mas será que não está dando passe no vazio, né? Não tem ninguém. Aí ele foi, botou seu equipamento, então os médiuns dando passe, toma foto, e aí aparece o espírito meio que materializado, né? É sensacional. Eu penso que seria interessante trazer esse companheiro aqui no Brasil com suas câmeras, porque o trabalho dele é muito interessante, este Daniel Goulart, da Itália, porque com fotografias está demonstrando isso. E uma coisa bonita, para quem tenha dúvidas de tratamento à distância, olha como funciona. Eles fizeram um teste, colocaram assim 5 pessoas, 10 pessoas numa fila. Uma delas vai receber passes à distância. Então ele tira a foto, todo mundo está com quase o campo áurico mínimo, e a pessoa que vai receber o passe, toda começa a ficar radiante, à distância. Estes equipamentos que estão chegando, que aos poucos os técnicos estão trazendo, vêm a confirmar o que a gente estudava nas obras espíritas, o que a gente conhecia do mundo espiritual, confirmar e dar finalmente o fim do materialismo na Terra, trazer o reino da espiritualidade para todos nós. E dessa forma, chamando a atenção para que o conhecimento, o conteúdo ingresse e os nossos corações fiquem consolados, é que trouxemos esta publicação que chama-se Transcomunicação Instrumental, o contato com o mundo espiritual, e aqui estão as fotografias que a gente conversou hoje. E para finalizar, agora sim, vou finalizar. Vamos lá. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês pela sua paciência. Eu quero deixar uma frase muito bonita, que ao ler as obras espíritas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho das mais bonitas falas que Jesus já teve, ao meu critério talvez a melhor, a mais bonita, que é quando Jesus disse: brilhe a vossa luz. Olha que frase linda. Brilhe a vossa luz. Está querendo dizer que nós somos seres luminosos. Apenas nós mesmos não estamos deixando que essa nossa luz brilhe. Isso lembra quando Joana de Ângeles, em uma frase, comenta que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Olha que palavra bonita. Nós espíritas deveríamos ser perfumes vivos. Onde você estiver, na escola, na rua, esperando um ônibus, onde você estiver, seja você a pessoa que aromatiza o ambiente. Seja você a pessoa que ilumina o local onde você está, na família, na casa. Você. Então, agora que vocês voltem a seus lares, encontrem seus filhos, marido, mulher, sogra sim também. Com quem encontrar, lembrem-se de Jesus e de Joana. Brilhe a vossa luz e deixem entrar essa magnífica luz que todos vocês têm. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz pelo estudo que recebemos, pelas reflexões, pelas vibrações que são sempre generosas
desses amigos espirituais junto à nossa autoestima, junto à nossa compreensão doutrinária. E agora ele vai ter que se retirar no momento do passe para os autógrafos. Após a reunião, ele estará ali no salão Deolindo Amorim para a noite de autógrafos. E nós vamos ler o Evangelho, que marcará a sustentação para os trabalhos de passes desta noite. Estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens de 14 a 17. Mas quando o homem morreu uma vez, e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Livro de Jó, capítulo 14, 10 a 14, tradução de Luiz Isaac Lemarche de Sacy. E nós temos a tradução protestante de Osterwald, que fala assim: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? E nós temos a tradução da versão da Igreja Grega, do mesmo livro, em que está anotado assim: quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E no item 17, Kardec nos fala assim: mas essa autoridade, do ponto de vista religioso, virá juntar-se, do ponto de vista filosófico, à autoridade das provas que resultam na observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela, por seus resultados, de uma forma, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo porque elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. E agora, irmãos, aqui no Centro Espírita Leon Denis, os médiuns irão se movimentar para assumirem o seu local de trabalho. E você, meu amigo, meu irmão, que se encontra no seu lar, se encontra no seu ponto de origem, pode estar certo que essa modificação espiritual estará sendo feita. E, com certeza, cada um de nós irá receber aquilo de que necessita legitimamente para termos dias de maior pacificação, de maior alegria de viver, de maior saúde moral, que é o grande objetivo da vida de todos nós. Então, que a gente possa aguardar em prece, aguardar bem abertos, né, acerca das nossas legítimas necessidades, confiantes no amor de Deus e na generosidade desses queridos amigos espirituais, que em nome de Jesus trabalharão nessa medicina espiritual. Então agora faremos a nossa prece dizendo assim: amado Jesus, amigo de todos nós, médico de nossas almas,
Eis que chegamos ao momento do passe. E nós rogamos, Senhor, que possam ser envolvidos todos os médiuns, que possam ser envolvidos toda essa falange generosa de espíritos socorristas, para que bem aproveitemos esta hora. Que possa ser, então, amado Jesus, em teu nome, em nome da direção espiritual da Casa de Leon Denis, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada esta hora, a hora do passe. Queridos irmãos, pacifiquemos os nossos corações para melhor recebermos todas as bênçãos que nos envolvem nesse momento. E na lição de hoje, no estudo dos itens do Evangelho, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse estudo nos convida a refletir sobre a reencarnação. A doutrina espírita tem 5 princípios básicos e a reencarnação ou a pluralidade das existências é um dos pilares em que se apoia a doutrina espírita. O sentido da frase formulada por Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mostra a importância da reencarnação para o progresso dos espíritos, que, para alcançarmos a condição de espíritos puros, uma única encarnação não seria suficiente para a nossa depuração, para o nosso progresso, para o desenvolvimento da nossa inteligência e a conquista das virtudes e do aprimoramento moral e espiritual. Então, por isso, são necessárias as sucessivas encarnações para que, através das diversas experiências, através de muito trabalho de nossa parte, possamos progredir e ter, assim, a entrada no reino de Deus, como disse Jesus. E a reencarnação dos espíritos, ela já era conhecida pelos antigos hebreus e foi registrada em inúmeras passagens do Antigo Testamento. E, em seguida, ela foi ensinada por nosso Mestre Jesus. Então, portanto, essa ideia da reencarnação, ela não surgiu com o Espiritismo, mas o Espiritismo nos ajuda a compreender esses ensinamentos de forma muito clara, de forma muito profunda. Então, vamos refletir nas explicações do nosso codificador Allan Kardec, nesses itens que estamos estudando hoje, que tanto nos auxiliam de forma tão grandiosa na interpretação do verdadeiro sentido dessas 3 versões do livro de Jó que a nossa amiga acabou de ler. E Kardec nos diz que o princípio da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, está claramente expresso nessas 3 versões. E por quê? Porque elas aludem de forma inequívoca à reencarnação dos espíritos, referindo tanto ao término da vida material, com o despojamento do corpo, como a condição de espera em que permanecem os espíritos, enquanto aguarda outra oportunidade de voltar à vida no corpo.
E está anotado no livro de Jó: acabando os dias de minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela retornarei de novo. Então, meus irmãos, vamos aproveitar e aprofundar cada vez mais essa ideia da reencarnação, que tanto nos conforta, nos consola, nos dá forças para continuar seguindo o nosso caminhar com toda a proteção, amparo e recursos que nós temos recebido até agora. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, mantenhamos esse silêncio interior para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, que Jesus Cristo abençoe a todos os corações, trazendo muita paz e serenidade. Hoje e sempre, Jesus e Kardec, presentes na casa espírita, através de todas as lições que precisam ser aprendidas dos livros lidos, mas principalmente através das ações as quais irão cada vez mais transformando a criatura. Assim, a todos vocês que estão tendo esta oportunidade de estreitar o convívio maior de Jesus, através dos conhecimentos de Kardec, que possamos sair daqueles momentos de ilações, de inércia, de pensamentos apenas de ir fazer, para uma atitude concreta, fisicamente falando, começando pelos pensamentos, pelos sentimentos, mas agindo através das atitudes. Poderá ser através da fala, poderá ser através do trabalho efetivo no bem, poderá ser através de todas as divulgações escritas, poderá ser através da mediunidade, atendendo aos que necessitam, que estão com as dores, que sofrem, aos espíritos que estão sofridos. Não importa. A casa espírita é esta ponte grandiosa que ilumina este século, para que as criaturas que estão encarnadas possam atender o chamamento do Cristo de fazer o bem, de praticar a caridade, de harmonizar os seus espíritos com a lei de Deus. Portanto, caros filhos, estudem, analisando todos os conceitos necessários para se aprimorar, para se melhorar. Façam com que suas vidas sejam compartilhadas com alegrias, facilitando o bem das famílias, daqueles que estão junto de cada um de vocês, não importa as dificuldades que tenham, mas aproveitem também para os momentos não só de alegrias, não só de tristezas, às vezes de amarguras e angústias, para praticar o bem que possam, através de toda a caridade necessária para dispensar a alegria do próximo também. Um abraço do Herman, e que todos possam
ir para seus pontos de origem com muita proteção de seus guias espirituais aqui presentes. Muita paz. E assim, Pai de todos nós, nosso Paizinho, amado Senhor Jesus, nós agradecemos pelo momento, pela noite em que estivemos reunidos, amparados por esta espiritualidade superior. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que vimos e percebemos, por tudo aquilo que ouvimos e pensamos, mas agradecemos, sobretudo, pelos favores que nos foram prestados, concedidos de forma anônima, em paz, em forma de bom ânimo, em forma de estímulo para uma vida sadia, para uma vida cristã. Agradecemos, Senhor Jesus, pela presença desses benfeitores espirituais, representado pelo Dr. Herman, na direção espiritual da casa que nos acolhe. E rogamos ainda que todo este conteúdo possa ficar em nós, para que no nosso dia a dia nós possamos compartilhá-lo intelectual, emocional e vibratoriamente com aqueles irmãos que fazem parte do nosso convívio. E assim que possa ser em vosso nome, Deus, Pai de todos nós, que para ser em teu nome, Senhor Jesus, que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, mas, sobretudo, em nome desses amigos queridos que nos envolvem, que nós possamos, sobretudo em nome de Deus, darmos por encerrada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja. Bem, irmãos,